Olá pessoal, hoje eu vou gravar uma explicação para vocês dessa questão aqui, que é uma questão de uma estrutura isostática, aplicando os conceitos de conservação de energia e em princípio dos trabalhos virtuais. Então, a questão hoje vai se tratar de um pórtico, formado por dois pilares e uma viga, um pórtico bem simples, isostático, né, como vocês podem ver. Ele tem 4 metros de altura e 4 metros de largura, e a única força que está sendo aplicada nele é essa carga horizontal aqui de 2 toneladas. Aqui ele está nomeado os pontos, né, de A até D. E eu também nomeei o ponto E, que vai ser o ponto onde eu vou querer encontrar o deslocamento vertical. Então, a gente aplica conservação de energia e princípio dos trabalhos virtuais para encontrar esses deslocamentos ou rotações na estrutura. Então vocês vão ver agora como é que a gente pode aplicar esses conceitos para encontrar esses deslocamentos e essas rotações. Então primeiro a gente calcula normalmente como vocês já estão acostumados, né? Primeiro eu faço as reações de apoio. E aí eu fiz aqui o somatório dos momentos em torno do ponto A, tá? Do ponto A ali. E aí eu vou ter a força VB para cima, né? Vezes 4, dando um momento no sentido anti-horário, que é negativo, de acordo com a convenção que eu adotei de sinais, né? E a força 2 vezes 4 no sentido anti-horário também. Então os dois é negativos, ó. Então fica VB vezes 4 menos 2 vezes 4. E aí eu vou ter que VB é igual a menos 2 toneladas. Se ele deu menos, quer dizer que o sentido que eu adotei aqui está errado. É o contrário. Ele, em vez de ser para cima, ele é para baixo. E depois, a gente calcula o somatório das forças em X, que é o H de B menos 2, né? H de B é o que eu adotei aqui, o sentido dele. E o 2 é a força que está sendo aplicada. E aí eu vou encontrar um H de B de 2 toneladas. Positivo. Então quer dizer que o sentido que eu adotei é correto. Depois, somatório das forças em Y igual a zero. E aí eu vou ter o VA para cima e o menos 2, que é o VB que está para baixo. Então vai ficar VA igual a 2 toneladas. Então eu encontrei as reações de apoio. Depois eu vou escrever o diagrama do corpo livre, que eu vou desenhar a minha estrutura sem os apoios, com todas as cargas que estão atuando nessa estrutura e os seus sentidos corretos, né? Percebam que eu coloquei o VB no sentido correto dele, que é para baixo. Aí, agora o próximo passo é eu calcular cada nó que eu preciso, né? Vou calcular os nós que eu preciso. Eu não preciso calcular o A nem o D, porque eu já sei qual é as forças que estão atuando nele. Já o nó B e o nó C, eu vou precisar calcular. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o nó B e o nó C. Então eu desenho aqui o nó e vou calcular as forças que estão chegando por um lado e depois eu faço o equilíbrio no nó pelo outro. Então aqui nesse nó, olhando para as cargas que estão aqui para baixo, ó, nessa barra de baixo. Quais são as cargas que estão chegando nesse nó? Então tá chegando nesse nó B aqui em cima, tá chegando essa força de compressão de 2 toneladas, ó, tá aqui ela. Tá chegando essa carga cortante de 2 toneladas também, tá aqui ela, no mesmo sentido. E também tá chegando o momento que é produzido por essa força aqui, a força cortante. Então esse momento, ó, ele é 2 vezes 4, que é a distância, que dá um momento no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó, 8 no sentido anti-horário. Calculei as cargas por um lado, eu faço o equilíbrio do nó. Eu não preciso calcular pelo outro lado de novo. Então eu tenho uma força para cima de 2 toneladas, eu preciso de uma força para baixo para cancelar. Tem uma força para a direita, preciso de uma força da esquerda para cancelar. Tem um momento de 8 anti-horário, preciso de um momento de 8 no sentido horário. Então eu cancelei tudo, então tá dando zero no nó. Então só pelo equilíbrio de nó eu consigo resolver. No nó C é a mesma coisa. Eu calculo pelas cargas de baixo, né, para ser mais fácil, né? Por aqui, ó. Porque se eu for calcular pelo outro lado, eu tenho que pegar todas as cargas que estão aqui desse lado. Então eu vou pegar por esse lado de cá, que é mais simples. Então pelo lado de baixo, eu só tenho uma força de tração, 2 toneladas. Só tenho isso mesmo, não tenho mais nada. E eu tenho uma força que está atuando no próprio nó, que é essas 2 toneladas aqui, ó. E aí eu faço o equilíbrio do nó. Preciso de uma força para cima para cancelar essa e uma força para a direita para cancelar essa. Pronto. Já calculei o nó. Sei todas as forças que estão atuando nos dois nós. Depois que eu calculei os nós que eu preciso calcular, os que são interessantes para a gente, eu vou agora para o diagrama de corpo livre. E aí eu desenho a estrutura. E aí eu vejo cada nó. Nesse primeiro nó aqui de baixo, qual é o momento fletor que está atuando nesse nó? Ah, detalhe. Eu só vou calcular o diagrama de momento fletor, porque ele é a maior contribuição que eu tenho. Então eu vou colocar até aqui um Mzinho de momento fletor.
ele é a maior contribuição para o deslocamento. Mas assim, pode-se calcular as outras contribuições de cortante normal, mas eu, na questão, só vou calcular o momento. E vocês também só vão precisar calcular o momento também. E aí, vamos lá. Nesse ponto aqui, qual é o momento fletor nesse ponto? É zero, né? Não tem nada aqui nesse ponto. Não tem nada de momento. No ponto B, no nó B. Aí eu vou aqui no meu nó B, ó. Pelas cargas de baixo, ó, eu tenho um momento de 8 toneladas vezes metro. Então eu subo aqui, ó. Eu subo porque ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele está comprimindo as fibras de baixo, ó. Tá barra, pode perceber. Então ele é negativo, vai para cima. E aí eu sei que o diagrama é linear, porque não tem nenhuma carga distribuída, então o diagrama é linear. Então se formou esse triângulo aqui na barra da esquerda. Nesse mesmo nó, só que pelas cargas da direita, dessa barra da direita, nesse mesmo nó, pelas cargas da direita, eu vejo que tem um momento também de 8, ó. E está comprimindo a fibra de baixo, também é negativo. Então eu subi, ó, 8. No nó C, não tem momento. Eu posso observar aqui no nó que não tem momento aqui, ó, pela esquerda, pelas cargas da esquerda. Não tem momento, então é zero. Então eu vou lá de 8 e desço linear até a carga zero. E formei outro triângulo. E na barra da direita, nessa barra aqui, nesse pilar, eu sei que não tem momento, ó. Aqui não tem momento chegando e nem aqui, ó, embaixo tem momento. E nem no ponto D. Então essa barra não tem momento, é zero o momento dela. Posso até fazer assim para representar, mas não tem momento. Então tá aqui, fiz o diagrama, que ele é chamado também de real. Meu diagrama real, com todas as cargas que estão atuando nele. Então calculei meu diagrama real. Agora eu já resolvi uma parte do problema. Agora eu vou passar e eu vou calcular o diagrama virtual. Então tá aqui, ó. Eu desenho a estrutura. Tá a mesma forma, com os apoios que ela tem. Só que eu tiro todas as cargas que estão atuando nela. Todas as cargas que estão atuando eu tiro. Tirei aqui, nesse caso é só o 2, né? Mas se tivesse mais, eu tiraria também. Então eu tirei tudo. E aí eu vou aplicar uma carga no ponto onde eu quero encontrar o deslocamento. Se eu quero encontrar o deslocamento vertical, eu coloco uma carga vertical. Se eu quero encontrar um deslocamento horizontal, eu coloco uma carga horizontal. Se eu quero encontrar um momento, eu coloco uma carga de momento. Aliás, se eu quero encontrar rotação, né? Aí eu coloco uma carga de momento. Então é assim que eu faço. No ponto que eu quero calcular, eu coloco a força que eu quero. Então nesse caso aqui, eu quero um deslocamento vertical nesse ponto aqui, nesse ponto E, que eu nomeei aqui de E, no meio da viga. Então eu apliquei uma força unitária de 1 nesse ponto. E aí eu calculo ele normalmente, como a gente já vem calculando, só que só para essa carga virtual. Então eu calculei aqui, ó, somatório dos momentos no ponto A. Da mesma forma eu vou encontrar que o VB ele é meia tonelada. Somatório das forças em Y, eu encontro que o VA também é meia tonelada. É um pouco lógico, né? Visto que se eu aplicar a carga mesmo no meio da estrutura, a estrutura é simétrica, então vai metade para cada lado, para cada reação. Então virando aqui agora a folha. Então vamos lá, calculei as reações. Agora eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, né? Vou colocar as forças nos seus sentidos corretos, né? E seus valores. E aí eu vou calcular os nós que eu preciso agora. E aí eu tenho o nó B e o nó C, né? Que eu já sei que eu preciso calcular. E também agora eu tenho o nó E. Eu tenho que calcular o nó E também. Por quê? Porque agora tem uma força aplicada a ele. Eu não calculei na situação anterior, porque não tinha nada de especial nesse nó. Agora tem uma força aplicada. Então sempre que eu tiver alguma situação diferente no nó, eu tenho que calcular ele também. Então, calculando o nó B, pelas cargas de baixo, essa barra de baixo aqui, ó, essa daqui. Quais as forças que vêm, que chegam nesse nó por esse lado? Eu tenho somente a carga de compressão, meia tonelada, somente essa carga, mais nada. Então, pela direita eu faço o equilíbrio do nó, da meia tonelada para baixo, que aí eu cancelo as duas forças. O nó C também segue o mesmo princípio. Então é só repetir o mesmo princípio. Já o nó E, eu escolho um lado para me calcular, né? Nesse caso aqui para a esquerda, por exemplo. Eu vou ter essa carga de normal nessa barra de cá, que ela vai se transferir para essa viga como cortante, né? Então tá aqui ela como cortante na viga, meia tonelada, mas é essa carga aqui. E essa carga também vai gerar um momento, nesse sentido aqui, no sentido horário, que vai ser meio vezes 2, né? Que é essa distância até o ponto E. Então vai ficar 1. Meio vezes 2 é 1. Nesse sentido aqui, horário, né? E aí eu tenho também a carga aplicada no nó de 1 tonelada, que já está lá. E aí eu faço o equilíbrio do nó.
Para mim poder cancelar essa carga de 1, eu tenho que colocar mais meio para cima. E aí, somado com esse meio, eu cancelo a carga de 1 tonelada. Para cancelar o momento, eu coloco o momento ao contrário, no sentido anti-horário, de 1 tonelada. E aí equilibrei o nó. Bem simples. Tendo todos os nós calculados, aí eu venho para montar o diagrama virtual. O diagrama de momento fletor. Então desenho de novo o pórtico. E aí eu vou vendo cada ponto o momento fletor. Nesse ponto aqui, que é o ponto A, não tem momento fletor. Posso ver aqui, né, que não tem momento fletor. Só tem essa reação para cima. No ponto nó B, eu olho lá no nó B, ó, eu vejo que não tem momento, nem para baixo e nem para direita. Então não tem momento, é zero. Então começa zero aqui, ó. No nó E, se eu olhar para cá, eu já tenho um momento, ó, de 1 que vem pela esquerda e o de 1 que vem pela direita. Então já sei que é 1 aqui, ó. Então tá aqui, ó. Um que vem pela esquerda e um que vem pela direita. E eles se encontram aqui no meio. E o diagrama é linear porque não tem carregamento distribuído, né? E a barra da direita é a mesma coisa também, mesmo princípio. E percebam que eu posso calcular dessa forma, o momento aqui no centro, ou pelas fórmulas que a gente já sabe. Por exemplo, quando eu tenho uma carga concentrada em uma viga, eu sei que o momento fletor do meio do vão é PL sobre 4, ó, PL sobre 4. Então P é 1, o L é 4, e aí eu vou ter 1 tonelada força vezes metro. A mesma coisa que está aqui, ó. Então eu poderia calcular assim também, já que eu já sei como é que funciona essa estrutura, dessa forma. O momento, quando for distribuído, o carregamento distribuído, qual é o momento no meio do vão? É QL ao quadrado sobre 8. Então quando vocês souberem essas formas práticas, vocês podem usar direto. Quando não souber, aí tem que calcular dessa forma aqui, ó, pelos nós. Então eu calculei o momento virtual. Calculado o momento virtual, aí eu já vou chegar em outra etapa na nossa questão, em que eu vou calcular o deslocamento. Mas aí para o vídeo não ficar muito longo, eu consigo colocar ele no YouTube, que o máximo é 15 minutos, eu vou parar o vídeo aqui, e aí eu vou gravar a parte do cálculo de deslocamento.